Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esta é a terceira pregação que nós estamos fazendo, e o tema dessa pregação é o homem espiritual. Então agora nós iremos falar sobre a realidade espiritual do homem. Uma pregação muito importante, tá? Você que está acompanhando no livro Caminhos para Encontrar Deus. Deixa eu te situar aqui, nós estamos na página 24, tá bom? Então você que está acompanhando no livro, página 24. Depois de tudo, o que permanecerá no momento da morte? Você já parou para pensar nisso? O que aparecerá no momento da morte? Depois de tudo, o que aparecerá no momento da morte? Depois de tudo, o que acontecerá depois da morte? Esta é uma realidade que precisamos meditar. O que acontecerá depois da morte? O que acontecerá depois que eu fechar os olhos para esta vida? O que acontecerá depois que a minha vida neste mundo terminar? E o próprio Frei Beato Maria Eugênio responde, preste atenção, aquilo que for alimentado pela caridade. Aquilo que for alimentado pela caridade sobrenatural, por essa graça que é uma participação na vida de Deus. Veja, eu não sei se você está entendendo. A pergunta é, o que vai sobrar depois da morte? O que é que vai sobrar depois da morte? Vai sobrar aquilo que você alimentou pelo amor. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, essa pregação já começou com tudo. Veja, a pergunta é, o que vai acontecer depois da sua morte? O que vai acontecer depois da sua morte? Veja, você é homem espiritual. Muita gente está acreditando que depois que você morre não acontece nada. Só que as pessoas estão esquecendo que você tem alma espiritual. As pessoas estão esquecendo que você, na verdade, é imortal. Deus nos criou para a imortalidade. Então, existe algo sim depois da morte. Existe algo sim depois da morte. O que é que existe depois da morte? O que vai sobrar depois da morte? Tudo aquilo que for alimentado pela caridade sobrenatural. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 14. Apocalipse 14. Versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Gente, olha que palavra linda. Felizes os mortos que morrem no Senhor. Eu sei que para nós sempre a morte é uma tristeza, né?
Parece que a gente nunca vai aprender a lidar com a morte. Com a nossa própria morte, mas a morte de quem a gente ama. Mas a Bíblia está dizendo, feliz é aquele que morre em Deus. Para aquele que morre em Deus, a morte não é tristeza não, porque a morte vai te unir a Deus, a morte vai te colocar no céu. A morte, então, é essa passagem que nos coloca em outra vida, numa vida maior, numa vida melhor, na vida eterna. E, portanto, felizes aqueles que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos. Descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Gente, olha essa palavra. As suas obras os seguem. Então, depois da sua morte, as suas obras vão seguir você. Então, se você fez obras boas, as tuas obras boas vão seguir você. Se você fez obras más, as suas obras más vão seguir você. Feliz aquele que morreu em Deus. Então, eis a importância do que estamos fazendo aqui. Por que estamos reunidos durante 40 dias? Estamos reunidos durante 40 dias para viver melhor. Porque quem reza vive melhor. Quem reza vive melhor. A oração é uma obra boa. Então, neste período, nós nos aplicamos mais à oração, mais à penitência e mais à caridade. Então, veja, neste período nós nos dedicamos a amar mais a Deus e a amar mais o nosso próximo. Veja, isto é obra boa que Deus espera de nós. Eu vou repetir o texto, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Eu ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Ficou claro? Amado irmão, é a importância de praticar obras boas. Então vou repetir a frase do beato Maria Eugênio. Depois de tudo, o que permanecerá no momento da morte? Aquilo que for alimentado pela caridade sobrenatural. Quer ver uma palavra que prova isso? Mateus capítulo 25. Depois da sua morte. Ou então quando Jesus voltar. Porque ou você morre ou Jesus volta. Uma das duas coisas acontecem. Você entendeu? Uma das duas coisas acontecem. Ou Jesus volta ou você morre. Não tem como se livrar. Então Jesus vai voltar, isso é certeza. Mas se Jesus não voltar, enquanto você estiver vivo, você vai morrer. É preciso se preparar então. Mateus capítulo 25, versículo 34 a 36. Mateus 25, 34 a 36. Então o rei dirá aos que estão à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Olha que bonito isso. Tem um reino preparado para você desde a criação do mundo. E quem é que vai ganhar esse reino? Quem que vai ganhar esse reino? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Ou seja, as obras boas dessa pessoa estão seguindo ela. E quais são as obras boas? O que Maria Eugênio está falando, aquilo que foi alimentado pela caridade. O que vai fazer você entrar no céu são obras de caridade. E não entenda a caridade aqui só como alimentar faminto, só como dar água, só como visitar o preso. Amor ao irmão, amor ao próximo, paciência ao próximo, perdão ao próximo, respeito ao próximo, generosidade com o próximo, bondade com o próximo, alegria com o próximo. Ou seja, tudo que você fizer por amor,
isto vai te acompanhar para a eternidade. Amém? Tudo. Tudo que você fizer por amor vai te acompanhar na eternidade. Agora, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 13 a 15. A pergunta continua, eu estou respondendo a pergunta. O que permanecerá no momento da morte? O que acontecerá depois da sua morte? Então eu estou respondendo a pergunta. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 13 a 15. A obra de cada um aparecerá. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Tá vendo? As suas obras vão ser provadas, as suas obras vão ser provadas. Gente, isso aqui é muito sério. Eu vou repetir. Versículo 13. A obra de cada um aparecerá. Todas as suas obras aparecerão diante de Deus. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. O fogo vai mostrar o que vale seu trabalho. O fogo vai mostrar se teve amor ou não. A única obra que vai permanecer é as que tiveram amor. Então, o que conta para a eternidade são obras de amor. Por isso que Jesus fala, os mandamentos se resumem em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. A vida, as boas obras se resumem no amor. E é por isso, essa palavra não estava... Guarda aí essa palavra, guarda, nós vamos voltar para ela. Eu vou abrir outra palavra. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós estamos em Coríntios, vá um pouco mais para frente, mas guarda a outra palavra. Porque é tão verdade o que eu estou falando. Vamos ver se eu acho aqui. Primeira Coríntios, aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Olha o que está escrito. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, de nada valeria. Então veja, Mateus está falando que é amor alimentar o pobre. Mas se você fizer o alimento do pobre sem amor, por exemplo, por uma questão somente política, só por uma questão de aparência, isso não significa que vai salvar você. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, de nada valeria. Agora vá para o versículo 8. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará, a nossa ciência é imperfeita, é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Versículo 13. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três, porém a maior delas é a caridade. Então o que vai restar depois da morte é as nossas obras de amor. Volte lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 13 a 15. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Tá vendo?
Qual é a obra que vai resistir ao fogo? A obra de caridade. A obra que vai resistir ao fogo é a obra de caridade. Se a obra não resistir ao fogo é porque não era obra de amor, era obra humana, era obra egoísta, era obra de mediocridade. Se pegar fogo, arcará com os danos. E quem quer que vai arcar com os danos? Você, eu. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Vá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Você está entendendo que as nossas obras vão nos acompanhar depois da morte? Não pensa você que fez coisa aqui e acabou. Se você fez coisas boas, vai contar depois da sua morte. Se você fez coisas ruins, você vai arcar com as consequências, que é o que a palavra falou para nós. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, tá vendo? Primeira coisa, você vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ninguém vai conseguir se livrar. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Tá vendo? Vai haver um julgamento e o que você vai receber? Você vai receber o que você mereceu. Deus só vai te dar o que você mereceu. Ali cada um receberá o que mereceu conforme o bem ou o mal que tiver feito. Então, se você fez o bem, se você fez obras de amor, você vai receber a recompensa dos justos. Se você fez o mal, você vai receber a recompensa dos maus. E aqui mostra a justiça de Deus. O nosso mundo, ele gosta de pensar sempre que Deus é misericórdia. E Deus é. E Deus é. Só que o povo não gosta de pensar que Deus é justo. O que é justiça? É isso aqui, ó. Cada um receberá o que mereceu. Se você mereceu o bem, se você praticou o bem, você vai receber a recompensa dos justos. Se você fez o mal, você vai receber a recompensa dos injustos. Veja, não seria justo, eu pergunto para você, seria justo Deus dar o mesmo prêmio para todo mundo? Então a pessoa foi santa, a pessoa se dedicou, a pessoa fez o bem, ela quis Deus, ela quis as coisas boas, ela vai receber o prêmio dos justos. Agora o outro não quis Deus, o outro não amou Deus, o outro não amou o próximo, o outro só fez o mal. Agora ele vai receber o mesmo prêmio do outro. Isso é justo? Não é justo. Cada um vai receber o que merece. E por que vai receber o que merece? Porque a pessoa que fez o bem prova que ela quis o bem, prova que ela quis Deus, então ela merece Deus, ela quer Deus. Agora, a pessoa que na terra quis o mal, a pessoa que na terra não quis Deus, ela está provando que ela não quer Deus. Então, para que ir para o céu? Se você não quis Deus na terra, por que você vai querer Deus no céu? Essa é a lógica. A pergunta que eu estou respondendo é essa: o que permanecerá no momento da morte? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 27. Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um. Você vai ser recompensado. Cada um vai ser recompensado, mas de acordo com as suas obras. Está aqui na Bíblia. Está aqui na sua Bíblia. Vamos reler de novo? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um, não vai faltar ninguém, segundo as suas obras. O julgamento depende de você. Você vai para o céu ou vai para o inferno? Depende de você. Depende das suas escolhas. Depende das suas obras. Depende de você. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Tudo isso é só para responder uma pergunta.
O que permanecerá no momento da morte? Permanecerá obras boas. Permanecerá obras boas. Então vamos praticar obras boas. E o que é obra boa? Obra boa é tudo que está na Bíblia. Tudo que a Bíblia afirma ser obra boa é obra boa. Tudo que a Bíblia condena não é obra boa. Você está entendendo? Por isso a gente precisa ler Bíblia. Por isso que eu vou te fazer ler Bíblia durante esses 40 dias. Se prepare. Você que não está me acompanhando com Bíblia, você dá um jeito nisso aí. Você dá um jeito nisso aí. Eu quero ver você com a Bíblia na mão. Eu não quero ver você só me escutando, não. Eu quero que você pegue a Bíblia. Eu quero que você aprenda a Bíblia, a abrir a Bíblia. Eu quero que você aprenda a ler a Bíblia, porque é preciso que você comprove. Você leia com os teus olhos. Deus está falando comigo. Quando eu abro um texto bíblico, é Deus que começa a falar comigo e com você. Não é Frei Gilson que está falando com você agora. Porque essa palavra não é minha. Não fui eu que criei isso aqui. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um segundo suas obras. Não fui eu que inventei isso, então quando eu leio isso é Deus falando com você. É Deus falando com você. Eu volto ao livro. O apóstolo São Paulo falava do corpo de carne. Aquele que está enfraquecendo, que se deteriora com o tempo, mas apenas para que o espiritual em nós prevaleça. Então Paulo começa a nos ensinar que nós temos uma vida carnal, mas uma vida espiritual. Então Paulo fala dessas duas realidades. Você tem uma vida carnal e uma vida espiritual. A vida do corpo é diferente da vida do espírito. Para a vida do corpo, você precisa dormir. Para a vida do corpo, você precisa comer. Para a vida do corpo, você precisa descansar. Para a vida do corpo, você precisa fazer exercícios. Para a vida do corpo, você precisa de tantas coisas. Mas para a vida do espírito também. A vida do espírito não tem nada a ver com a vida da carne. Claro que é uma coisa só. Mas são diferentes? São diferentes? Mas o que ele quer dizer com espiritual? Quando ele confronta a carne ao espírito, para ele, o espírito não é apenas a inteligência. Para Paulo, o espírito não é apenas a inteligência. O espírito, para ele, é a vida sobrenatural. Uau! Preste atenção. Você não é só o corpo. Você tem alma espiritual. E aqui a gente difere, viu? Nesse momento você difere dos animais, neste momento você difere das árvores, neste momento você difere de todo o resto. Porque uma árvore não tem alma espiritual. Um animal não tem alma espiritual. Só o ser humano tem alma espiritual. E veja, os anjos, eles só são espírito, eles não têm corpo. Então veja que nós somos diferentes de toda a criação. Então você não é anjo, você não é animal, você não é árvore, você é ser humano. E o que é ser humano? Os animais, as árvores, é outra coisa. Os anjos são seres espirituais. Agora, o que é você? Você é a alma espiritual. Você tem corpo e alma, mas alma espiritual. E o que é alma espiritual para Paulo? É onde acontece a vida sobrenatural. Então, no corpo acontece a vida natural, mas na alma acontece vida sobrenatural. É na alma, é pela alma espiritual que você fala com Deus, é pela alma espiritual que você se relaciona com Deus. Aqui há vida, mas vida sobrenatural na sua alma. E o mundo se esqueceu que tem alma. Se tem uma coisa que nós precisamos recordar a este mundo, lembra-te que você tem alma, criatura. Alma espiritual. E por que muita gente... Como é que eu sei que muita gente esqueceu que tem alma? Porque não reza. Se a vida da pessoa ela se situa só em comer e dormir, então ela vai comer, dormir, passear, papapá,
A vida dela é só isso. Ela não se conecta com o sobrenatural. Ela não se conecta com o sobrenatural. Ora, comer e dormir, os animais também comem e dormem. Qual é a minha diferença então entre animal? Porque se a vida do ser humano na Terra é só comer e dormir e passear, então os animais também fazem isso aí. Os animais comem, os animais dormem, os animais passeiam. Tem animal até que trabalha. Se a gente for colocar. Mas a gente trabalha. Tem animal até que trabalha. Se a nossa vida é só isso, a gente está parecendo um pouquinho com animal, então. Eu quero que você entenda com essa minha fala de que a gente tem algo muito maior do que tudo isso. Alma espiritual, vida sobrenatural. E o que é a vida sobrenatural? É a comunhão com Deus, é a vida com Deus, é a intimidade com Deus. Então é a oração, a oração, a oração. Agora eu pergunto para você, isso aqui a gente começa a se diferir de tudo. A gente começa a se diferir dos animais, a gente começa a se diferenciar das árvores, a se diferenciar dos animais, a se diferenciar de todo o resto da criação. Você não vê um animal tendo necessidade de ir para uma confissão. Você não vê um animal ou uma árvore tendo a necessidade de ir para uma missa. Você não vê a necessidade de um animal ou uma árvore de ler uma Bíblia. Porque eles não têm alma espiritual. Por que você está aqui me escutando? Porque a tua alma está gritando por Deus. Porque a tua alma quer Deus, você está entendendo? E para a sua alma, assim como o corpo precisa comer, assim como o teu corpo precisa descansar, assim como o seu corpo precisa de tantas coisas, a tua alma precisa de rezar, a tua alma precisa de rezar, a tua alma precisa da palavra de Deus. Abra agora, por exemplo, a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Por quê? Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus está falando assim, o que ele está recordando? Você não é só corpo, você também é alma. Não só de pão vive o homem. Aqui, pão, 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 corpo, carne, humana. Mas quando Jesus fala, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Jesus está dizendo que a palavra também é alimento. A palavra é alimento, mas não para o corpo físico. Agora ele está falando da alma espiritual. Recorde para os seus filhos que eles têm alma. O mundo está começando a se esquecer que tem alma. Como é que eu sei disso? Tem muita gente que vai achar... Por exemplo, estamos num momento onde muita gente está acordando na madrugada. E tem muita gente que acha isso absurdo. Acha absurdo. Ah, mas eu vou deixar o trabalho. Ah, eu vou ficar cansado. Ah, isso e aquilo. Só que é interessante, né? Esses dias, eu saindo de podcasts, né? Eu saí na madrugada. Eu me lembro que eu estava passando umas 3 horas da manhã numa avenida e de repente eu vi a quadra cheia de gente jogando futebol 3 horas da manhã, dia de semana. Dia de semana, 3 horas da manhã. Provavelmente um grupo de amigos que só tinha aquela hora para jogar, um horário que não tem o trabalho, num horário que todo mundo pode se reunir para jogar um futebol. E eu acho isso super bacana, eu sou o primeiro a gostar de futebol, mas é interessante, a sociedade de hoje, para a oração, ela encara muitas coisas como exagero, mas jogar futebol 3 horas da manhã não é exagero. Acordar 4 horas da manhã para orar é exagero, mas acordar às 4 horas da manhã para ir para uma academia e exercitar o corpo, isto não é exagero, isto é saúde, isto é não sei o quê, papapá e papapá. O que eu estou querendo questionar em você
é que o mundo esqueceu que tem alma. O mundo esqueceu que tem alma. Então, o que é o homem espiritual? É a vida sobrenatural dentro de você. Ficou claro isso? É a vida sobrenatural dentro de você. E o resto? Carne. Não se limita ao corpo físico, inclui também o psiquismo. Então, quando a gente fala carne, não é só carne o que você vê, mas é o psiquismo. Tudo que pode ser afetado pelo pecado de uma certa forma. Então, carne é tudo que pode ser afetado pelo pecado. Ok? Para ele, o espiritual é isto. Para Paulo, o espiritual é isto. Esse elemento da vida sobrenatural. O que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele em quem essa vida sobrenatural predomina. Preste atenção. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que faz predominar não a carne, mas o espírito. É que a gente rejeita a carne, nós estamos rejeitando a carne como se a carne fosse ruim, como se o corpo fosse ruim. Não. Não é que a gente rejeita a carne. É que existe uma hierarquia. O ser humano é carne e espírito. Corpo e alma. Agora existe uma hierarquia. Quem deve vir primeiro? O espírito, a alma. E depois o corpo. Então, primeiro realizar os desejos da alma, depois os do corpo. O que o mundo hoje faz? O mundo inverte a ordem. Aí, meu irmão, aí é bagunça. Aí complicou. Veja, o mundo inverte. Primeiro fazemos os desejos do corpo e depois os da alma. Vira baderna. Vira confusão espiritual. O espírito deve organizar o corpo. O espírito deve ordenar o corpo. E não o contrário. Quando acontece o contrário, vai dar ruim. E por que vai dar ruim? Abra sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Abriu a sua Bíblia? Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Por que a carne não pode dominar? Porque ela foi contaminada pelo pecado. Está aqui na palavra. Então veja, a tua carne contaminada pelo pecado, se você deixar ela governar, meu amigo, você vai virar o quê? Um avarento, você vai virar um orgulhoso, você vai virar um preguiçoso, você vai virar um ganancioso, porque é isso que a carne quer. Agora abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? A carne é inclinada ao mal. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então você está entendendo a gravidade de você deixar a carne dominar você? Não é a carne que te domina, é o espírito que tem que dominar a carne. Ficou claro? Isso é vida cristã. Então, aqui está a diferença de um cristão para as pessoas do mundo. Então, como é que acontece? Como que acontece com as pessoas do mundo? As pessoas do mundo, a carne governa. E se sobrar tempo, o espírito a gente reza, se sobrar tempo a gente faz alguma coisa. Mas é a carne. A carne. Eu tô com vontade de beber, vamos beber. Eu tô com vontade de fazer sexo, vamos fazer sexo. Eu tô com vontade de curtir, de extravasar, vamos extravasar.
Carnaval, o que é carnaval? Vamos extravasar, não tem limites, não tem limite para os prazeres. Então, o carnaval é um retrato do mundo. O carnaval atual é um retrato do mundo, o carnaval atual é um retrato de que quem manda é a carne. Onde até o governo, os governos aí, os governantes chegam a distribuir até camisinha. Vamos, camisinha para todo mundo, camisinha para todo mundo. Porque o que reina aqui é carne. O que reina aqui é carne. Então isso aqui, ó, é para você poder fazer à vontade os desejos carnais e não termos consequências com isso. Consequências de filhos, né, que disso, eu quero dizer. Doenças, tal, aí vem todo aquele discurso que parece que é bonito, de proteção, mas na verdade é a pior destruição do ser humano. Quando um governante distribui camisinha para a população, ele está dizendo para a população, quem deve reinar em vocês é a carne. É a carne. Bebam à vontade, transem à vontade, façam sexo à vontade, porque aqui quem reina é a carne. Aí a gente vira o quê? É como se, quando inverte o jogo, vira bicho. Porque bicho também é assim. Bicho deu vontade de fazer, ele faz. Você já não viu bicho no meio da rua fazendo? O ser humano com juízo, ele não vai fazer sexo na frente de todo mundo. O sexo é dentro do casamento. O sexo é num lugar de intimidade. O sexo é no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Por quê? Porque você tem razão, porque você tem o espírito, porque você tem vida sobrenatural. Sexo é responsabilidade, sexo é amor. Eu não posso usar uma pessoa, jogá-la fora. Não, sexo é amor. Tem que ser com meu marido, tem que ser com a minha esposa. Eu tenho que estar pronto para a responsabilidade de ter filhos. Sexo é coisa séria, sexo é responsabilidade. Veja, o espírito ordena, a razão ordena. Agora, bicho não. Bicho, teu vontade, tá no cio, vai fazer no meio da rua. Agora é tão interessante isso, porque isso que eu tô falando de bicho fazendo sexo no meio da rua, tá acontecendo agora. Nas festas no meio da rua que acontece, isso já é comum acontecer. Já é comum acontecer. Sexo em praça pública. Sexo em festa pública. Carnaval, sexo em praça pública. Eu não vou nem falar mais disso, você já me entendeu. Você já me entendeu? É assim que o mundo pensa, minha gente. Tá ficando claro, sim ou não? Abra o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 'Eu só não sei se eu já li aqui, deixa eu ver. O homem espiritual é aquele em quem essa vida sobrenatural predomina. Sim, já li isso. A tal ponto que o organismo sobrenatural, a graça transformou tudo, animou todo o seu ser. Abra 2515. 2515. Catecismo da Igreja Católica. No sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular de movimento do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. Você está entendendo? A tua carne vai pedir para você coisas contrárias à tua razão. A tua carne vai falar assim, enche a cara, bebe, 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 bebe. Só que a tua razão vai dizer, ei, mas você tem família, mas você tem filho. Ei, beber você vai perder sua saúde. Só que a concupiscência quer, o pecado quer. Você está entendendo? Então, a concupiscência é um desejo, é um apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Olha que forte essa palavra, minha gente.
Então o que que é a concupiscência? Há uma revolta. A sua carne agora está em briga com o espírito. Agora a tua carne agora não se dá com o seu espírito. Essa é a verdade, essa é a verdade. Há uma briga. Frei do céu, então você está dizendo que eu tenho alma espiritual e o Senhor está dizendo que eu tenho corpo. E agora o Senhor está dizendo que há uma briga entre os dois? Há uma briga entre os dois, meu irmão. É por isso que não é fácil ser santo, você está entendendo? É por isso que não é fácil ser de Deus. É por isso que não é fácil ser de Deus, porque há uma briga. Tua alma quer ser de Deus, o teu espírito quer ser de Deus, mas tua carne não quer. Tua carne quer beber, tua carne quer fazer sexo, tua carne quer descansar só, a tua carne só quer passear, a sua carne só quer desfrutar, a sua carne só quer prazer, entendeu? Carne só quer prazer. O apóstolo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Provém da desobediência do primeiro pecado. Da onde que veio tudo isso? Essa briga, essa revolta da carne contra o espírito? Lá, como eu li para você, Romanos 5,12, vem do pecado de Adão e Eva. Transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, o inclina a cometê-lo. Então a concupiscência não é pecado em si, mas é uma força para você pecar. Você está entendendo ou não? Então a concupiscência é uma inclinação para fazer coisa errada. Veja, você todo o tempo quer fazer coisa errada. A gente está inclinado a olhar e já julgar, a olhar e já querer falar alguma coisa. A gente está inclinado a fazer coisa errada. Isso não significa pecado ainda. Você ter a inclinação, você ter o desejo. O pecado é quando você consuma. Então não é pecado ver. O pecado é quando eu alimento o meu mau olhar. Não é pecado sentir. Mas é pecado quando eu alimento maus sentimentos. Você está entendendo? Isso é a concupiscência. Ela te leva para o pecado. Ela te inclina para as coisas ruins. 25:16. Já no homem, tratando-se de um ser composto espírito e corpo, existe certa tensão, desenrola-se certa luta de tendência entre o espírito e a carne, mas essa luta de fato pertence à herança do pecado, é uma consequência dele e ao mesmo tempo uma confirmação. Faz parte da experiência do combate espiritual. Seja bem-vindo ao combate espiritual. E aqui eu quero falar uma coisa importante para você. Muita gente que acha que o combate espiritual principal é contra o demônio. Sim, o demônio é muito forte, a gente tem que tomar cuidado com ele. Mas nunca se esqueça que o combate espiritual maior que tem, não é contra o demônio. É contra você mesmo. É contra a sua carne, que está em briga dentro de você. Você está entendendo isso? São João da Cruz, ele fala que nós temos 3 inimigos: o mundo, o demônio e a carne. O mundo é o mais fácil de vencer. O demônio é o mais obscuro. Mas João da Cruz diz que a carne é o pior inimigo que a gente tem. Então, bem-vindo ao combate espiritual. Isso é combate espiritual. Em você, alma, espírito e carne luta. Para terminar o catecismo aqui, ele diz assim: para o apóstolo, não se trata de discriminar e condenar o corpo. Quando a gente fala isso, nós não estamos querendo condenar o corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. O corpo foi criado por Deus, que juntamente com a alma espiritual constitui a natureza do homem e sua subjetividade pessoal. Não estamos distratando o nosso corpo, não estamos distratando a nossa carne, até porque nós somos isso, o ser humano é corpo e alma. É tão bonito, gente, que você vai para o céu de corpo e alma, e quem for para o inferno vai para o inferno de corpo e alma. Não é só a alma que vai para o céu. O ser humano não pode ir para o céu só com a alma. Por quê? Porque você não é anjo, você não pode ir só com o espírito. Você vai para o céu com o espírito e o corpo e alma. A pessoa, se for para o inferno, de corpo e alma, porque isso é ser humano.
Ele quis tratar sobretudo das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios moralmente boas ou más, que são frutos da submissão no primeiro caso, ou pelo contrário, da resistência no segundo caso, à ação salvífica do Espírito Santo. Por isso o apóstolo escreve: se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Você está entendendo? Sim ou não? Para confirmar isto, eu quero que agora você abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou muito preocupado com o tempo das pregações não, viu? Já vou avisando de cara. Você que está aqui acompanhando as pregações, eu não estou preocupado com o tempo delas. Eu vou falar tudo o que eu tenho para falar. Nós vamos fazer um estudo desse livro aqui. Nós já estamos fazendo com o livro, com Bíblia e com Catecismo. Eu vou falar tudo que eu tenho para falar. E por que eu digo que eu não estou preocupado com o horário? Porque mesmo que você não consiga me assistir, porque você fala: ai, Frei, o senhor está falando muito agora e eu já vou ter que trabalhar. Fique em paz, você vai trabalhar. E essa pregação fica gravada no YouTube. Então eu prefiro falar tudo que eu tenho para falar. Porque a gente precisa estudar esse assunto. Do que eu correr aqui, aí eu não posso falar nada do que Deus está pedindo para a gente estudar aqui juntos, e porque eu tenho que ficar naquele tempo. Não, então aqui não tem tempo. Pode ser que tenha uma pregação minha que vai durar 20 minutos, e pode ter uma pregação minha que vai durar 1 hora, pode ter uma pregação que vai durar 2 horas, não importa. Eu ficarei aqui falando as inspirações de Deus. E aí depois, com calma, no momento que você puder, você vai assistindo. Alguns vão poder assistir ao vivo, como estão agora. Outros vão assistir só depois. Tá bom? Eu falo isso para você estar com o coração bem livre aí. Nós queremos escutar a Deus. Nós estamos escutando a Deus agora. Você entendeu que há essa briga entre corpo e espírito? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Agora eu quero provar para você na Bíblia. Romanos capítulo 8. Versículo 5, abra aí sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Se você vive na carne, você gosta do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Você está vendo? Gente, isso aí a gente vê na nossa família. Tem gente que é carnal e gosta do que é carnal. Tem gente que é espiritual e gosta do que é espiritual. Você está entendendo? Então, a Bíblia está deixando claro, ou você vai viver segundo a carne ou você vai viver segundo o Espírito. Está escrito aqui, os que vivem segundo o Espírito, os que vivem segundo a carne. Então, ou você vive segundo a carne ou você vive segundo o Espírito. Não tem como viver segundo os dois. Versículo 6. Ora, a aspiração da carne é a morte. Meu irmão, a Bíblia está deixando clara. A morte é a escolha da carne. A carne escolhe morte. A sua carne. A minha carne. Segue o texto. Enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Versículo 7. Porque o desejo da carne é hostil a Deus. A carne, ela não quer o que Deus quer, pois a carne não se submete à lei de Deus. Paulo está dando um ensinamento poderoso e profundo que você precisa entender. A tua carne, a minha carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. A tua carne não pode se submeter à lei de Deus. Por quê? Porque ela está contaminada pelo pecado original. Frei, mas na primeira pregação, o Senhor falou que Deus perdoou os nossos pecados, o nosso pecado original pelo batismo. Na primeira pregação nós estudamos o quê? Que Deus perdoou o pecado original, que Deus perdoou os pecados pessoais, se é que tínhamos na época do batismo, e Deus perdoou as penas do pecado pelo batismo, quem foi batizado.
E por que que agora eu tenho que sofrer? Por que que agora o Senhor está dizendo que a minha carne não se converte, a minha carne não pode se submeter à lei de Deus, como se ela tivesse... O Senhor está dizendo que a carne está... A contaminação? Por quê? Deixa eu te explicar. O que o batismo perdoou foi o pecado original, mas não perdoou as consequências do pecado original. E uma das consequências do pecado original é a concupiscência. A concupiscência é a inclinação para fazer coisa ruim. E isso o batismo não tirou de você. Você está entendendo? O batismo perdoou o pecado original. Perdoou, não tem mais o pecado original se você foi batizado. Se você foi batizado grande, adulto, ou com 7 anos para cima, os seus pecados pessoais foram perdoados. E desses pecados, você foi perdoado também das penas destes pecados que você foi batizado. Na época que você foi batizado. Agora, ficou a marca, ficou a consequência, ficou a concupiscência. E é por isso que Paulo está dizendo para você, a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. E aí Paulo, no versículo 8, traz uma conclusão espetacular. Os que vivem segundo a carne. Você quer viver segundo a carne? Igual o carnaval que eu preguei aqui? Você quer viver segundo a carne? Você quer viver segundo a carne? Tá bom. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Nós somos contra a carne? Nós somos contra o corpo? Não, só que nós somos contra o corpo que quer o pecado. Se você quiser viver segundo a carne, você não vai conseguir agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. De fato, se viverdes segundo a carne, havereis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Olha que coisa linda! Então como é que o mundo pensa? O mundo pensa assim, para ser feliz eu tenho que fazer o que eu estou com vontade de fazer. Eu estou com vontade de beber, vamos beber. Eu estou com vontade de fazer sexo, vamos fazer sexo. É assim que o mundo pensa. O que eu tenho vontade, faça. Segundo a psicologia de Freud, se você tem desejos sexuais e você não os coloca em prática, você vai virar um neurótico. Então, para Freud, era impensável uma pessoa ela ter desejos, ela ter instintos e não realizá-los. Não realizá-los, principalmente sexualmente falando, você pode ser um neurótico, você pode não ser feliz. E sendo que a Bíblia está falando totalmente contrário de Freud, e deixa eu te falar uma coisa para você, Deus é maior do que Freud. A palavra de Deus é mais poderosa e é a verdade que você tem que seguir. Então, Freud acharia isso muito complicado, porque, de fato, se viver segundo a carne, havereis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, você vai viver. Então, para a Bíblia, a felicidade é o contrário. Se você negar os seus desejos, é aí que você é feliz. Ah, você está com vontade de se embriagar? Não vou me embriagar, vou renunciar, vou me mortificar. Ah, você está com vontade de fazer sexo? Só que você não pode fazer sexo, você é solteiro. Como é que você faz sexo? Você é solteiro, você não pode fazer sexo. Então, a sua carne quer, mas não vai fazer. Ah, estamos namorando, queremos sexo. Não, mas isso é desejo da carne. Os que vivem segundo o Espírito não podem agradar a carne. E quando a Bíblia está dizendo que é morte, o desejo da carne é morte. Se viver de segundo a carne havereis de morrer, é morte espiritual, meu filho, é morte espiritual. Veja, a pessoa bebe, ela se embriaga, ela não vai morrer, ela cai no chão, pode até ficar bêbada, ter que ser levada para casa, mas não significa que ela morreu, mas morreu na alma. E o sexo? Como eu estou também dando o exemplo aqui do sexo, e o sexo entre namorados? O sexo entre namorados, vocês trazem morte para a alma de vocês. E o sexo de um solteiro? Você não casou, você não deveria ter sexo, você é solteiro? O seu sexo traz morte para a sua alma, traz morte para a sua alma espiritual. Por isso que eu estou dizendo, minha gente, o mundo esqueceu que tem alma. E a Bíblia, era só você ler a Bíblia, entendeu? Era só a gente ler mais Bíblia e entender tudo que eu estou falando. Tá tudo aqui. Eu creio nessa palavra.
Desde os meus 14 anos de idade, eu entendi que eu precisava sair do mundo para agradar a Deus. E depois de tanto tempo, eu posso olhar para trás e falar, eu fiz a escolha mais certa da minha vida. Porque qual é o lado que eu escolhi? O lado que eu escolhi, eu gostaria que você também escolhesse esse lado. Esse é o lado que eu escolhi. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne. Eu tenho tantos desejos carnais de várias espécies, como você tem, como todo mundo tem. A gente não é anjo. Mas eu escolhi, sabe o quê? Mortificar cada um deles. Mortificar a minha língua quando ela quer falar. Mortificar os meus olhos. Mortificar os meus ouvidos. Mortificar todo o desejo que eu tenho. Aí eu vou viver. Amém? 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo de 14 a 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 14 a 15. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha Paulo falando. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras. Então você está rezando na madrugada, tem gente que vai olhar para você e vai falar, é loucura isso daí. Por quê? Mas você está entendendo a resposta aqui? Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras. Esse negócio de eu falar assim, sexo, vou falar algumas loucuras. Vamos falar loucuras aqui para o mundo de hoje, para os que vivem em segunda carne? Sexo dentro do casamento, só no casamento, só para quem está casado na igreja. Loucura! Loucura! Então como é que eu vou ficar sem sexo no namoro? Isso é loucura. Como é que eu vou ficar sem sexo no noivado? Loucura. E como é que eu que sou padre, eu também não posso ter sexo. Como é que um padre vai ficar sem sexo? Loucura. Para o mundo atual tudo é loucura. Como é que eu vou ter uma vida sem a embriaguez, sem poder encher minha cara? É tão bom quando a gente sai com os amigos, poder beber à vontade. E se a gente ficar meio bêbado, não dá nada. Isso é divertimento, isso é alegria. Mas a Bíblia condena isso daí como uma obra da carne. Loucura, 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 loucura. E esse negócio de ir na missa todo domingo é católico, preceito, tem que ir na missa todo domingo. Ei, mas eu trabalho a semana inteira. O único dia que eu tenho para descansar, o único dia que eu tenho para ficar com a minha família, eu vou agora ficar na igreja. Eu tenho que ir para a missa, isso acaba o meu passeio, isso acaba com o meu lazer, isso acaba com a minha vida. Loucura, né? Loucura, loucura, loucura. Acordar às 4 horas da manhã para rezar, isso vai atrapalhar minha vida, meu trabalho, loucura. Agora, assistir uma série a madrugada inteira, isso não é loucura, não. Não, a série é boa, a série é boa, a série é maravilhosa, a série é top. Sair de madrugada para ir para a praia, vamos sair da madrugada, vamos sair 2, 3 da manhã, vamos sair 4 da manhã para ir para a praia, porque a gente não pega trânsito, a gente chega bem cedão lá e já começa a aproveitar a praia, aí já abre uma cervejinha e já vamos estar lá na praia. Mas não é cedo demais não acordar 3 da manhã para ir para a praia? Não, é para a gente não pegar trânsito e a gente vai aproveitar o dia. Então, isso não é loucura, né? Isso não é loucura, isso não é loucura. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender. Porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Aí você vai explicar para essas pessoas, elas não entendem o que você está falando. Tem gente que não está entendendo nada que eu estou falando aqui. Se você colocar essa pregação na tua casa bem alto para os outros escutar, eles vão ficar com raiva de mim. Como eu já escutei tantas vezes esse testemunho, minha mulher colocava você alto na minha casa, aquela sua pregação me dava raiva.
Esses dias mesmo eu vi várias vezes. Esse é o testemunho que eu uso com frequência, tá? Um coloca na casa e a pessoa começa a escutar, parece que não, mas ela tá escutando e de repente ela cria raiva de mim, mas não é raiva de mim.